Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal. Sua presença é muito importante, alegra o nosso coração. Sua companhia é um prazer e um privilégio para nós. Desde já, gostaria de pedir a você que curta aqui o vídeo, se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito e, se possível, compartilhe os nossos conteúdos com outras pessoas. São conteúdos para edificação da sua vida, da nossa vida. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre a morte de Jesus, a morte de cruz. E esse assunto é muito importante porque ele é fundamental para a nossa vida. Então, aproveite esse vídeo que tem o propósito de ajudar você na sua célula, no seu pequeno grupo, a discutir esse assunto tão importante. Talvez você possa usar também isso aqui para os seus estudos. Enfim, aproveite, fique com Deus e vamos para o vídeo. Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que Jesus, ele morre na cruz por mim e por você. Você já parou para pensar que alguém precisou morrer na cruz por você? Que alguém precisou enfrentar uma dolorosa morte por sua causa, por minha causa? Isso aconteceu porque Jesus, ele é um Deus misericordioso. A morte de Jesus, ela acontece para pagar uma dívida nossa. Nós somos pecadores. A Bíblia diz que o salário ou consequência do pecado é a morte, viver eternamente separado de Deus. Essa consequência do pecado, meus irmãos, meus amigos, nós não teríamos como pagar se não fosse através da morte de Jesus ali na cruz. Jesus, quando morre, ele paga uma dívida nossa que nós não tínhamos como pagar. Eu não sei se você já enfrentou uma situação de falência ou de desemprego, que as dívidas começam a se acumular e você não sabe o que fazer. Quando a gente não sabe o que fazer, é uma situação muito desesperadora, não é mesmo? E quando nós entendemos que nós somos pecadores, é desesperador saber que nós viveríamos separados de Deus se não fosse por Cristo Jesus. A morte e a ressurreição de Cristo Jesus nos dão a possibilidade de uma nova vida. Basta você escolher viver ao lado de Deus. Uma outra coisa importante de entender é que Jesus, ao morrer na cruz, ele paga a nossa dívida. A Bíblia diz lá em Colossenses 2, nos versos 14 e 15, que Jesus cancelou a escrita de dívida, a nota promissória que era contra nós, o montante de dívidas. Lembra do exemplo que eu falei? Daquela situação desesperadora do acúmulo das dívidas, de você não saber o que fazer. Imagina essa pessoa recebendo uma carta de crédito, o perdão das dívidas, um recurso para quitar isso. A morte de Jesus, ela deve trazer para nós esse sentimento também. Primeiro, o sentimento de culpa porque nós somos pecadores. Alguém precisou morrer por nós. Jesus não precisava ter morrido, ele não merecia ter morrido, mas ele escolheu morrer. Agora, o outro sentimento que a morte de Jesus deve provocar em nós é o alívio de saber que nós não devemos mais tudo o que devíamos. Aquele montante de dívidas chamado pecado, Jesus encrava na cruz. Ele permite que nós possamos ter mais uma vez acesso à presença de Deus. Isso é maravilhoso. A morte de cruz é uma morte terrível. Os romanos reservavam a crucificação para os piores pecadores, para os piores criminosos, os piores contraventores. Não pense você que Jesus, ao morrer na cruz, ele morre por causa de uma estratégia dos judeus para trair e enganá-lo, ou por causa do Império Romano. O terceiro ponto que eu gostaria de discutir aqui com você é que morrer na cruz é plano de Deus para a sua e para a minha vida. A Bíblia diz que todos nós pecamos. Lembra que a gente falou um pouco aqui antes? Romanos 6, 23. A Bíblia também fala lá em Gênesis 3,15 que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Esse descendente é Jesus, que veio
para morrer na cruz em nosso lugar. Veio para fazer aquilo que nenhum de nós teria condição de fazer, que é pagar essa dívida e vencer o império das trevas. Então não pense que a morte de Jesus foi uma tristeza na história, foi uma coisa ruim na história. Não, a morte de Jesus foi intencional, e foi intencional por mim e por você. Glória a Deus porque Jesus morre na cruz em nosso lugar. Glória a Deus porque Ele paga essa dívida que havia contra nós. E é fundamental também que você compreenda que isso está à sua disposição hoje. Muita gente, assim, eu já ouvi falar, muita não, às vezes muito, às vezes pouco, depende do lugar e do contexto. Tem gente que fala que vai até Jesus depois, quando ele consertar a vida. Agora não, ele ainda é muito pecador, eu sou muito pecador, minha vida está muito errada, eu vou me organizar, vou resolver e depois vou até Jesus. Não faça isso, vá até Jesus hoje, aproveite a oportunidade agora mesmo. As portas estão abertas e o sacrifício de Jesus na cruz não é alguma coisa que aconteceu lá atrás, há 2000 anos e ficou lá atrás. Não, o sacrifício de Jesus, ele é eficaz e operante hoje na nossa vida. Não deixe de aproveitar essa bênção, que é saber que Jesus morre na cruz para pagar a nossa dívida, que isso é plano de Deus e que isso foi por causa do nosso pecado. Obrigado por você ter ficado até aqui, obrigado pela sua companhia até esse momento. Deixe aqui o seu comentário, compartilhe os nossos conteúdos. Muito obrigado por tudo e até a próxima.